Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Santos, eu curso Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Goiás e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os fungos. O reino fungi compreende organismos multicelulares, assim como os cogumelos, que estão presentes em diversos pratos culinários ao redor do mundo como fonte riquíssima de proteínas. E seres unicelulares, como as leveduras, que estão presentes na fabricação de pães e na fermentação alcoólica. E é sobre esse processo que a gente vai aprender hoje. Então, para a gente entender o processo da fermentação das leveduras, nós precisamos voltar na glicólise, que é o processo de quebra de glicose em duas moléculas de ácido pirúvico. Assim, a gente vai liberar 2 ATPs e 2 NADHs, tanto para o processo de fermentação láctea quanto para o processo de fermentação alcoólica. Para a fermentação láctea, nós vamos ter como resultado o ácido lácteo, e para a fermentação alcoólica, etanol e CO2, que é o principal objetivo da nossa aula de hoje. Vamos ver na prática? E para a aula prática de hoje, nós vamos precisar de alguns ingredientes. Fermento biológico, açúcar, água e vinagre, 3 recipientes e 3 balões. Então, no nosso primeiro recipiente, nós vamos colocar todas as condições necessárias para que aconteça o processo de fermentação, com uma fonte de glicose, que é o açúcar, e a umidade, com a água. Então, aqui nesse recipiente da cor roxa, eu vou colocar a nossa levedura, só um pouco de levedura, um pouco de açúcar, e um pouco da nossa água. Certo? Para finalizar esse primeiro recipiente, nós vamos colocar um balão na boca do recipiente. Nesse segundo recipiente da cor azul, nós vamos colocar condições que não são favoráveis ao crescimento do fungo. Então, eu vou adicionar uma pequena porção da levedura, vou colocar um pouco a mais. Até vamos colocar um pouco de glicose e o vinagre. E da mesma forma, vamos colocar o balão na boca do recipiente. No terceiro e último recipiente, nós vamos colocar condições favoráveis ao crescimento do fungo, porém esse recipiente vai ser levado à geladeira. Então, vou colocar um pouco de levedura, uma fonte de glicose, e um pouco de água. Da mesma forma, eu vou colocar o balão e vou colocar ele na geladeira. Então, recapitulando. No primeiro recipiente, nós temos todas as condições favoráveis ao processo de fermentação da levedura. No segundo recipiente, nós temos condições não favoráveis ao processo de fermentação. No terceiro recipiente, nós temos os processos favoráveis para a fermentação,
Porém, essa fermentação vai acontecer de forma mais lenta. É importante a gente anotar as nossas hipóteses antes que a gente observe o resultado de fato. Todos os recipientes vão ser mantidos por 30 minutos e agorinha nós voltamos com os resultados. Depois de 30 minutos, vamos aos resultados? O recipiente número 3, que foi mantido por 30 minutos na geladeira, a gente encontra esse processo de fermentação. Até que tem, né? O balão ficou um pouco cheio, a gente observa que tem ar aqui dentro com a liberação de CO2. O recipiente número 2, onde tinha as substâncias não favoráveis ao processo de fermentação, a gente não observa nenhuma alteração. Teve uma pequena liberação de CO2, mas nada comparado com o terceiro. E o recipiente número 1, onde a gente deu todas as condições favoráveis para esse processo de fermentação. Olha como inflou o recipiente, tá até mais durinho, de tanto CO2 que foi liberado. E aí, as suas hipóteses coincidiram com os resultados? Conta pra gente aqui